Olá, tudo bem? Eu sou Roberta de Carvalho e eu venho mais uma vez aqui no Decodificamente fazer os contos de Hammer. Hoje eu venho trazer para vocês um caso que eu tratei sobre hipotireoidismo. Muitas vezes, os transtornos causados pela tireoide se iniciam com uma hiperatividade para logo em seguida, por estase do próprio órgão, ele entrar numa hipofunção. E geralmente os sintomas mais relevantes, os sintomas que mais as pessoas reclamam, que é a fadiga, o suor, o sono, a insônia, na verdade você vai ter uma mudança do ciclo circadiano, então você vai ter sono durante o dia e a insônia durante a noite, e aquele aspecto de cansaço, falta de atenção, queda de cabelo, e entre outros que vocês devem ter lido no blog, que eu estou desenvolvendo aqui de todas as doenças que a gente conversa. O hipotireoidismo vem, de uma certa forma, na procura do médico, do endocrinologista, quando você traz os sintomas da função diminuída dessa glândula. Essa glândula serve para fazer o quê? O metabolismo, a velocidade e o ciclo de metabolismo do seu corpo todo. Então, quando ela está em descompasso, quando ela está em desarranjo, você vai perceber, então, alterações fisiológicas do seu corpo. Então, quando o paciente chega para nós com os sintomas de hipotireoidismo, eu já sei que em exames sanguíneos foi detectado, então, uma alteração desse órgão. Então, se eu tive uma detecção, eu tenho um diagnóstico, eu sei que é a glândula, a gente já faz a casinha, a gente já faz, então, na verdade, o catálogo. Então, se é tireoide, eu já sei que é um tempo, o tempo que a pessoa está colocando na vida dela, e tempo de relógio mesmo, coisas com pressa, ela deve agir muito nessa forma. E esse paciente foi isso que aconteceu. Ele veio para o consultório, ele veio contar que ele estava em tratamento de hipotireoidismo e não estava surtindo efeito, tomava os remédios e não estava melhorando. E que a história seria, então, de entrar com outros tipos de exame para detectar se tinha alguma outra alteração. Nessa, então ele veio me contar a história dele, que aconteceu isso durante a infância, quando ele foi provocado, né? Então, assim, ele teve um ponto, né, crucial na infância relacionado com o tempo, onde na escola ele precisava entregar um trabalho, entregar uma tarefa e não deu tempo de fazer. E quando ele chegou na escola, ele foi ridicularizado, ele foi colocado de lado, ele não teve, né? O social dele foi alterado, e o social para aquela criança durante a fase, porque muitas das vezes, qual é a percepção que você tem? Quando você está passando pela fase. Então a percepção da criança naquela fase era de integridade, era de social, quem sou eu no universo? Aquele pré-adolescente, entre 7 e 15 anos de idade, essa faixa, ela está sendo criada a integridade desta criança. E naquele momento, ele não deu tempo de fazer o trabalho, por mais que ele correu, ele falou que ele foi atrás das revistas para recortar, e ele não tinha conseguido, tinha problemas na casa dele que não ajudaram, ele chegou na escola e falou, não deu tempo de terminar, ele foi com o incompleto. O professor ridicularizou, o professor colocou ele contra, assim, de uma certa forma, afastou ele do grupo, e ele se sentiu, então, isolado, e nisso que aconteceu? Iniciou um programa biológico que todas as vezes que ele teria que fazer algo, sempre dava aquele medo. E se eu não conseguir? E se não der tempo? E a vida dele inteira foi assim. Ele começa a contar que várias vezes em trabalhos, encontros, em várias coisas muito até engraçadas, ele vai contando que o tempo faz ele ter pressa, faz ele ficar ansioso. E aí, ao longo da vida, e hoje, mais ou menos aos 50 anos de idade, este paciente me traz essa informação que aconteceu ao longo da segunda infância, entre os 7 e 14 anos de idade. E olha que interessante, é um programa biológico que está startado e ele fica na verdade, em trilha de conflito, ele fica então em looping, potencializando. Quando no começo da vida dele, quando ele estava vindo com esse programa biológico, ele percebeu que ele era acelerado, que ele era mais magrinho, que ele sempre foi mais ágil. Porém, ao longo mais ou menos dos 30 anos de idade, ele começou a perceber que ele começou a ficar cansado, ele gostava de esporte, ele parou. Então aí você começa a perceber que a glândula ela estava em hiperatividade por processo de estímulo mental mesmo, de emocional, porque tudo que ele precisava tinha que ser feito com pressa, e de repente o corpo dele fala para ele, de uma certa forma, para, eu não vou deixar você ficar rápido, você vai ficar lento só para você ter paciência, só para você ter calma. E aí ele chega com isso. O que aconteceu? Qual foi a resposta? 3 meses depois, durante os exames, os remédios começaram a fazer efeito e ele começou a entrar numa normalidade
né, fisiológica dos efeitos do tratamento do hipotireoidismo. Olha que legal, ele emagreceu e ele começou a ter o sono melhor e agora a gente, né, se espera que a qualidade de vida dele também melhore. Que legal, né? Não é interessante? Então eu conto com vocês para continuar nesse quadro aqui, Contos de Hammer, para falar para vocês como que a gente acha os gatilhos emocionais e o que tem a ver as doenças físicas com o que acontece aí no seu emocional, durante a sua infância, sua adolescência, que tá tudo relacionado. Um beijo no coração, a gente se encontra nos próximos posts aqui. Beijão!